E aí, gente, tudo bem com vocês? Quero falar com vocês hoje sobre marketing digital para açougues. Gente, eu tenho percebido nas minhas mentorias que as pessoas têm muita dificuldade, né, em fazer o marketing digital do açougue. Principalmente porque se envolvem dentro das rotinas, se envolvem dentro do operacional e não param para olhar o negócio nessa parte do marketing. E eu posso garantir para vocês que hoje é uma das oportunidades que o açougue de vocês está deixando de ter, de crescer. Você poderia vender muito mais se você se tornasse uma pessoa ou uma empresa que tivesse uma presença digital constante. E para isso, hoje nesse vídeo, eu vou falar sobre duas coisas relacionadas a marketing digital que é fundamental que você conheça e que você saiba e que entenda para você poder fazer um bom trabalho, um bom planejamento de marketing. Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer o seguinte: não existe marketing eficiente se você não planejar. Quem me conhece já sabe que a minha leitura sempre é: planejamento é a alma do negócio. Se você não planeja, você não sabe para onde que você vai. Se você não sabe para onde que você vai, você não tem como traçar nenhum tipo de meta e objetivo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês em relação à questão do marketing digital é sobre persona. Você precisa saber quem são os seus clientes, como são as suas rotinas, quais são os objetivos de compra dele, quais são as necessidades que ele tem, quais os problemas que eles enfrentam, quais são suas objeções de compras mais comuns, como que a empresa, o seu açougue pode ajudar essas pessoas, quais são os produtos ou serviços que são indicados para essa pessoa, qual que é a linguagem mais adequada para se comunicar com essas pessoas, em quais canais de comunicação elas buscam comprar produto, que tipo de conteúdo elas costumam consumir, qual é a jornada de compra dessas pessoas. Então você está vendo a quantidade de coisa que você precisa entender do seu cliente para você conseguir dar o tiro certo e na hora que você fizer uma postagem pegar bem na dor do seu cliente. E além disso, né, você tem que entender o que elas valorizam num açougue, por exemplo, numa empresa do segmento de açougue. Isso são alguns detalhes e algumas respostas que você precisa ter antes de pensar em marketing digital. Você precisa conhecer o seu cliente, você precisa saber quem ele é, você precisa saber aonde dói, você precisa saber o que dor você vai resolver com o seu produto para aquele cliente. O segundo item que eu quero tratar com vocês hoje nesse vídeo é sobre análise da concorrência. Quando a gente vai fazer um planejamento de marketing, é bastante importante que a gente analise a concorrência. A análise da concorrência é um detalhe muito importante antes de começar a criar a sua estratégia de marketing digital. Felizmente, a gente pode aprender muito com os erros e acertos das outras empresas do segmento. Então você tem que ficar de olho no que o vizinho está fazendo. Por isso, é bastante importante fazer um levantamento de quais são os açougues que se destacam, quais são os seus maiores concorrentes. E a partir daí, organize uma lista desses açougues que vale a pena acompanhar. E avalie o que elas estão fazendo, que tipo de conteúdo que elas estão produzindo, que tipo de linguagem que elas estão usando, como que o público está se comportando, quais são os erros que estão sendo cometidos, quais são as ações que parecem dar certo. Essas duas coisas que eu acabei de dizer aqui, persona e análise da concorrência, é a pontinha do iceberg que você precisa para poder conseguir fazer um planejamento de marketing digital que venha te surtir efeito e fazer você vender mais. Então eu quero deixar aqui com vocês a seguinte questão: pare para pensar em quem é o cliente que você está atendendo. Pare para entender um pouco mais o cliente que você está atendendo.
E o próprio Instagram é legal de você fazer esse tipo de pesquisa. A caixinha de perguntas, gente, as enquetes, tudo isso são artifícios que a gente usa quando a gente quer saber alguma coisa do nosso cliente. Você pode criar enquete, você pode criar perguntas. Toda vez que você fizer uma postagem, você coloca um CTA, ou seja, uma chamada para ação lá no final, para que você possa gerar bastante interação e fazer com que os clientes te respondam aquilo que você quer saber. E a análise da concorrência é só ficar de olho. E você com isso vai entender aonde que essa concorrência está deixando de atuar. E você vai atuar nessa dor. Eu tenho experiência, gente, de lojas, de açougues que eu acompanhei, que aumentaram em torno de 40% as vendas somente com estratégias digitais corretas. Por isso eu quero te dizer, foque nisso. Se você acha que você está vendendo pouco, avalie, faça uma análise crítica da sua rede social e veja o que você está deixando de fazer, tá bom? Curte esse vídeo, compartilha. Quanto mais vocês curtirem, quanto mais compartilharem, melhor é para eu continuar distribuindo esse conteúdo. Um grande abraço para vocês e até o próximo.